Bom, primeiro, parabenizar os palestrantes pela fala e especificamente o professor Aragão, que foi o professor para mal dos seus pecados, né? Doutorado e meu orientador de doutorado, dizer que eu voltei há quase 10 anos atrás, nas deliciosas aulas que o senhor nos dava lá na UERJ e também no escritório. Bom, acho que eu estava conversando com a doutora Raquel, o papel aqui nosso é tentar trazer para uma realidade mais concreta essa fala, que foi, claro, pela até a natureza da fala, um pouco mais ampla, né? Ô, professor, vou citar aqui 3 casos, mas só vou pedir a opinião dos senhores, só para mostrar a importância da arbitragem. Na sexta-feira da semana passada, eu terminei de fazer um parecer lá pela AGU, solicitando a intervenção da Câmara de Conciliação dos Conflitos da Administração Pública Federal, num caso em que a Receita Federal autuou uma autarquia em 3,5 milhões de reais. E não pode, porque tem recurso com efeito suspensivo. Vai desde esses conflitos milionários, quase esquizofrênicos, entre o Estado, a administração direta e indireta, passando por conflitos que talvez fossem muito melhor geridos na forma da lei da arbitragem, por exemplo, não vou entrar no mérito da questão previdenciária, em que a gente sabe que a maioria dos benefícios é negada, porque os servidores das autarquias previdenciárias, no caso, por exemplo, do INSS, tem medo da responsabilização que vai vir sobre eles, porque eles não têm garantia nenhuma. Para chegar no caso que volta e meia a gente vê, que é o caso dos servidores públicos. Todo mundo que passa por qualquer procuradoria de pessoal, seja a área municipal, estadual, federal, sabe que aquilo ali é a antecâmara do inferno, no sentido de volume de trabalho. E sabemos que muitas dessas lides advêm de aplicação de penalidades a servidores, que entra com mandado de segurança, ação regulatória, etc. E agora, no consultivo, a gente vê como é possível evitar isso. E como a gente fica amarrado. Porque o mesmo Estado que proporciona acordos na seara penal, claro que em crimes de menor potencialidade ofensiva, ou em contratos milionários, é absolutamente blindado contra qualquer ideia de se fazer uma solução negociada por infrações praticadas por servidores públicos. Perdemos nós um tempo precioso, muitas vezes perdemos o servidor que, por um erro talvez um pouco mais grave, muitas vezes nem é demitido, e quando perdemos na memória institucional, mas perdemos violando o servidor, que depois da aplicação de uma penalidade, às vezes exagerada, perde a vontade de trabalhar para a administração. Eu gostaria de saber dos senhores como encaixar essa realidade desse quase massacre que nós temos em relação aos servidores públicos, e aí em todos os níveis, dentro de um ambiente de arbitrabilidade para tentar solucionar essa questão que eu vejo como endêmica na administração pública brasileira. Obrigado. O André de Loboder, ele falava que o direito administrativo e econômico era a vanguarda do direito administrativo, porque a economia, como ela andava mais rápido, ela trazia necessidades mais rápidas para os setores do direito administrativo que trabalhavam com ela. E eu acho que o que aconteceu é isso, assim, eu acho que essas novas tendências do direito administrativo começaram no direito administrativo econômico, e eu acho que, de maneira muito devagar, estão se infiltrando também em outras searas do direito administrativo, não só de servidor público, por exemplo, o direito das desapropriações. Até hoje no Brasil, o decreto lá do Vargas, que é uma coisa extremamente unilateral, autoritária, o tombamento é a mesma coisa, né? Então, há vários setores do direito administrativo, da administração pública, que têm que ser modernizados, e essas novas vertentes do consensualismo têm que ser adotadas, né? Assim, essa questão da negociação da consensualidade tem que ser adotadas também em matéria de servidor público. Aliás, o lead case de consensualidade que existe no Supremo de relatoria da Ellen Grace foi um caso que foi adotado um acordo em matéria com o servidor público. E que foi feita uma ação popular contra o acordo que chegou no Supremo, que a Ellen Grace considerou constitucional. Então tem esse precedente bom. Em Minas Gerais, o Luciano Ferraz, professor de Direito Administrativo, depois recentemente foi presidente da CEMIG, eu não me lembro que cargo que ele estava ocupando, mas acho que ele estava na Controladoria Geral do Estado.
ele fez um programa de negociação e consensuabilidade, termos de ajustamento de conduta com os servidores públicos, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas. Não sei se chegou a ter lei, mas teve decreto regulamentando. Minas Gerais foi o estado que teve, não sei se foi Minas Gerais ou se foi o município de Belo Horizonte, mas lá em Minas foi um estado piloto em consensuabilidade em matéria de servidor público. Aliás, servidor público é uma matéria, assim, também é o último bastião do autoritarismo, toda a questão, né, de mudança unilateral do regime jurídico, não podendo o servidor não tem direito a estatuto, né, tem toda uma questão meio imperial, autoritária, que esses novos ventos do direito administrativo tem que chegar, né? Espero que, inclusive, em matéria previdenciária. Professor, a gente também pode invocar a emenda constitucional que incluiu na Constituição Federal o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência também traz suporte para esse tipo de visão mais liberal do direito administrativo. Você não acha? Sim, eu acho que toda questão, quem trata da consensualidade não só como uma possibilidade, mas até mesmo como um princípio do direito administrativo mais moderno, coloca a consensualidade como uma expressão, como uma consequência do princípio da eficiência, já que a atuação consensual ela tende a ser mais eficiente, até porque ela tende a ser mais aceita, a decisão consensual tende a ser mais aceita pelos administrados do que aquela imposta unilateralmente. E quem sabe vamos chegar a um momento em que o ato de improbidade será justamente não aplicar o princípio da eficiência quando ele pode ser mais benéfico ao Estado do que a burocracia clássica. Exatamente. Tem uns 2 ou 3 acordos do TCU que ele pune o servidor por ter cumprido a Lei 8.666 literalmente, dizendo que a adoção, que pela economicidade, pela eficiência, ele tinha que ter afastado o cumprimento da Lei 8.666 de maneira inteligente no caso concreto. Aí é para o servidor, coitado, enlouquecer realmente, definitivamente. Não, basicamente, fazer uma tarefa menos arriscada na vida dele. Assim, no fundo, o ponto que você está abordando é muito mais da racionalidade do processo decisório do que qualquer outra coisa. E para tornar mais racional o processo decisório da administração pública, são várias frentes. Por isso que é uma questão tão difícil de alterar. É um problema com várias facetas. Agora, um deles, e talvez eu acho que seja o principal, porque isso gera a judicialização dos problemas e o receio do administrador de decidir, é que quando você tem uma legislação vastíssima e sem nenhuma consistência entre elas, fica muito difícil você decidir qual é a regra que você vai aplicar a alguém num caso concreto e qual é a consistência daquela regra com outras pessoas em situações relativamente similares. Você para pensar um pouquinho o que foi o movimento codificante lá do Napoleão, foi um pouco essa tentativa de vamos eliminar toda a legislação passada e vamos tentar codificar isso num lugar só, onde seja mais fácil para todo mundo entender e saber as regras. É claro que hoje a gente vive num mundo muito mais complexo, então, portanto, a legislação não vai ser simples. Mas algum movimento na direção de racionalizar e simplificar a legislação a gente precisa ter. Porque se você não tiver, você judicializa e você gera esse problema do próprio administrador, porque você pega a lei de improbidade, qual o grande problema dela? Por que ela gera tanto receio para o administrador? Ela está cheia de conceitos indeterminados. Sim. Assim, como é que você pode ter uma norma que tem natureza penal fundada em conceitos abertos? Isso assim, o pessoal não leu Beccaria, entendeu? E não gostou, né? Não leu e não gostou. E aí o problema é esse. Bom, é muito interessante a sua colocação. Quem sabe a nossa Comissão de Direito Administrativo não faz um projeto de lei para mandar ao Congresso Nacional sobre esse assunto, muito importante. Também. Pois é. Achei que... Deixa eu colocar um ponto só para não esquecer. Nós fazemos um painel sobre negociação coletiva. Sobre o quê? Negociação coletiva. Olha, excelente.
Agora, então, eu vou passar... no meu concurso Foi? de procuradoria do Estado. Então, mais um seminário surgiu desse. Eu vou passar agora, pelo adiantado da hora, a palavra para a Raquel Rangel, nossa moderadora e integrante da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Boa noite a todos. Primeiro, falo da minha satisfação de estar compondo esse painel de pessoas tão brilhantes. Os currículos extensos já foram aqui elogiados, então, pelo adiantado da hora, eu vou simplesmente agradecer por tantas explicações, acho que de uma forma objetiva, conseguiu abordar tantos conceitos e as questões mais críticas e como evoluir e proporcionar uma maior aplicação da arbitragem nos problemas da administração pública, nos conflitos envolvendo a administração. Eu vou só trazer alguns dados para vocês. Por exemplo, na Câmara CCBC, desde 2009 até 2015, já aparecia no volume total de procedimentos arbitrais, 44% já era envolvendo a administração pública. Mas, claro que esse número acaba mascarando um pouco, porque a visão direta, a sociedade economista não tem todo esse questionamento. Então, eu queria saber, mesmo na prática, até conversávamos um pouquinho sobre isso lá atrás, mas para a nossa plateia esclarecer, da experiência de vocês na Procuradoria do Estado, se vocês estão já vislumbrando, a partir da autorização expressa com a reforma da Lei de Arbitragem em 2015, esse avanço, esse aumento do número das arbitragens, da utilização da arbitragem nesses conflitos de administração direta. Não, aquela coisa, a arbitragem é o seguinte, primeiro você se convence que ela é boa, depois você bota ela no contrato, aí depois a disputa acontece, é um período longo. E no caso do Estado do Rio de Janeiro, a gente, diferentemente de São Paulo, né, atividade econômica que, né, infelizmente, no Estado acabou, então não tem projeto. A impressão que eu tenho é que na hora que o Estado retomar a sua atividade, tiver projetos, acho que não vai ter nenhuma dificuldade para se ter a arbitragem. Tá? Tem o Maracanã, né? Tem o Maracanã, que é, enfim, né, caso antigo, que até onde eu saiba é o único. Agora, já São Paulo não. São Paulo tem inúmeras arbitragens, eles estão bem à frente em ter. Muito embora eles tenham elogiado muito o nosso decreto, então meio que copiando. Mas em termos de casos, eles estão na frente, já, né? Enfim. A economia mais aquecida. E complementando, falar um pouco quais seriam as vantagens reais para a administração, que os doutrinadores defendem que seria a celeridade, a técnica, né, maior, a especialidade dos árbitros para decidir conflitos mais complexos, por exemplo, em contrato de construção e concessões, que a questão técnica é muito relevante. Pois primeiro assim, a arbitragem ela não é panaceia para tudo, tá? Você tem, assim, e até a própria natureza, a estrutura de como a arbitragem funciona, ela tem um custo maior se comparado ao Estado, ao processo judicial, e tem coisas para as quais ela não foi criada para aquilo, ela não funciona bem. Nos Estados Unidos, por exemplo, na questão do consumidor, estão lá, a Suprema Corte já deu várias decisões dizendo que pode fazer arbitragem do consumidor, e aquilo na prática tem muita crítica, né, de que as pessoas fazem um contrato lá com a operadora de telefonia e todo mundo tem cláusula de arbitragem, aí ninguém vai fazer uma arbitragem isolada, aquilo tudo tem que ser reunido num processo, é uma coisa complicada. Agora, no caso do Estado do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive um caso em que eu advogava para uma subsidiária da Eletrobras, e ela tinha uma disputa com uma construtora, e para mim estava evidente que ela tinha um direito excelente, e aí o processo corria na Justiça Federal. Ou seja, uma disputa de construção na Justiça Federal, ela não acaba, até que o processo começou em 2014 e não tem nem sinal de perícia. E aquilo ali eu tinha muita convicção que se a gente fizesse uma arbitragem, a gente tinha grande chance de vencer. Agora, o presidente lá da empresa ficou muito receoso dele assinar o compromisso e ter um resultado adverso, né? Então, assim, você precisa identificar para que ela funciona melhor. E, de fato, assim, para alguns projetos grandes, as vantagens da arbitragem são que você define o perfil do juiz que você quer para o seu caso. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, lá aqui no decreto do Estado do Rio de Janeiro, a gente teve, inclusive, uma preocupação para não ter nenhuma espécie de conflito de interesse, que, além dos conflitos, os impedimentos que o árbitro tem normalmente, a gente
obriga o árbitro a revelar se ele ou o escritório dele tem alguma demanda contra o Estado, que tipo de demanda, o que é. Ou seja, não gera um impedimento imediato, mas ele tem a obrigação de informar, de divulgar o que existe. Tá? Agora, o que você quer é isso, você quer ter um árbitro mais adequado para a sua questão, né? Você imagina você voltar aí alguns anos no tempo e você poder ter o Eli Lopes Meirelles julgando o seu caso de direito administrativo. Por que isso não é melhor para o Estado? Por que é melhor um juiz de fazenda que de repente acabou de vir estava anos na vara civil e vem para a vara de fazenda? Eu acho que é um pouco um receio daquilo que não se conhece. Acho que é um pouco isso. E eu acho que isso está melhorando. Aqui, pelo menos no Rio, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, eu já vi casos de arbitragem conduzidos pela Procuradoria de Minas Gerais, assim, eles muito bem, advogando como qualquer outro advogado com experiência de arbitragem, craques. Então, não vejo esse problema. Vou dar um pitaco aqui, assim, meio informal, é o seguinte, eu acho que a grande vantagem para o Estado é de atrair bons licitantes. Então, assim, ele tem que ver também se a arbitragem, se colocar a arbitragem, vai atrair bons licitantes. Assim, para esse projeto, para esse tipo de contrato, se eu colocar a arbitragem, vai ser bom para mim? Em termos de propostas que eu vou receber, assim? Né? Isso aqui vai ser um ativo do meu contrato ou não? Ou vai ser meio indiferente? Você imagina a indústria do petróleo, você obrigar as empresas multinacionais a fazerem judiciário do Rio de Janeiro. Não vai acontecer. Aconteceu. Mas está acontecendo. Aconteceu. Durante muito período não tinha. Durante o período inicial não tinha arbitragem. Sim. Elas vieram. Mas não dura, né? Mas aí você tem que ver assim, o quanto que vai ganhar. Será que elas vão pagar mais por isso ou não? Né? Será que não vai baratear o preço por ter a segurança de ter arbitragem no judiciário? Será que vai atrair mais concorrentes pelo fato de ter arbitragem? O setor do petróleo, assim, eu tenho essa impressão muito forte. Não tem dados econométricos disso. O impacto maior é o seguinte, se você pensar na grande multinacional de petróleo, a Exxon, a Chevron, essas vão entrar em qualquer lugar do mundo, qual que seja e tal. Sim. Agora, você tem um player do médio para pequeno, para esse, o foro neutro é crucial. É crucial. Porque se a gente for ver, para o Estado, ainda mais, às vezes, para entes federativos menores, se a gente for ver pragmaticamente, talvez a arbitragem não seja tão interessante. Sem dúvida. Porque, por exemplo, geralmente ele não tem razão. É verdade. Com exceção do Estado do Rio de Janeiro, obviamente. Geralmente ele não tem razão. Então, ter um juiz super especializado é péssimo. É péssimo. É melhor ter um benevolente. Né? Geralmente, bem ou mal, são todos entes federativos, são todos órgãos do mesmo ente federativo. Então, tem interesses em comum, o orçamento é um orçamento único, então tem interesses que circulam ali, que a permeabilidade de interesses em casos muito importantes vão ser muito maiores entre o executivo e o judiciário do que entre o executivo e um juiz arbitral. Sem dúvida. Ainda mais na Justiça Federal, e ainda mais na Justiça Federal de Brasília. Pois é. Né? Então, eu acho assim que para o Estado, se você for ver pragmaticamente como um particular veria, chances de êxito, né? E de você geralmente estar errado, a arbitragem não é interessante. É verdade. Porque geralmente você está errado e geralmente você não quer a decisão rápida. E tem um custo também. E é mais caro. E o Estado tem isenção na justiça. É verdade. Então, assim, tem que ser avaliado. Para mim, o Estado adotar a arbitragem tem que ter assim, uma comprovação de que a busca por aquela licitação vai melhorar muito. Tem razão. Porque um particular na mesma situação do Estado não adotaria a arbitragem, a não ser que ele, não vou conseguir parceiro nenhum se não adotar a arbitragem. Aí adotaria. Ou eu vou conseguir propostas muito melhores se eu adotar a arbitragem. Aí tudo bem. Mas eu acho que, via de regra,
você vai gastar mais quando você não gastaria nada, você geralmente vai estar errado e vai ter árbitros especializados, você vai ser condenado com uma rapidez que você não teria, né? Quando você queria empurrar com a barriga. Então, assim, temos, se for ver pragmaticamente, isso é um dado a ser considerado. Eu só queria fazer uma observação muito rápida do que o Tassis falou. Eu estava só escutando e observando, é que na Lei de Processo Administrativo Disciplinar, vamos à Lei 8.112/90, você tem diversas penalidades, a demissão do serviço público, a cassação da aposentadoria. E eu estava pensando no seguinte, você tem a delação premiada, né, no âmbito do direito penal, o sujeito, ele preserva a sua liberdade, você tem um acordo de leniência, que salva a empresa, e o que é que eu tenho nos meus clientes? É que ele não tem uma defesa no processo administrativo. Se ele faz uma delação premiada, ele perde a função pública, porque ele está confessando a prática do crime. Então, não temos uma proteção jurídica para uma delação supostamente premiada. Eu não estou aqui dizendo que é boa, se for a favor, não delação premiada, mas não há um mecanismo efetivamente de proteção para aquele servidor que faz efetivamente uma delação e ele possa se livrar. Eu tive um caso de um engenheiro que foi ao meu escritório, ele estava fazendo uma delação premiada, e provavelmente ele não sabia, era engenheiro, e ele disse assim, eu vim aqui porque eu queria uma proteção jurídica. Eu falei, você não tem nenhuma proteção jurídica. Porque se você fizer uma delação premiada, você vai confessar a prática grave de um delito administrativo, haverá abertura de um processo administrativo disciplinar, você vai perder a função pública. E pior, Aragão, nos casos de cassação da aposentadoria, que não há nenhuma relação com o delito praticado pelo servidor público. É uma discussão que ocorre hoje, já há alguns casos, alguma jurisprudência, que afirma o seguinte, nada tem a ver o delito que ele praticou com, efetivamente, a aposentadoria dele, a futura aposentadoria dele, ou seja, ele contribuiu para aquilo, etc. Não há um nexo de causalidade. Então, talvez uma legislação que nós possamos contribuir em direito aqui na comissão seria criação de mecanismos, Tassis, para um termo de ajustamento de conduta, pelo menos naquelas penalidades mais leves, como a advertência ou suspensão até 30 dias, pelo menos, ou nos casos conexos de delação premiada no direito penal, que houvesse também extensão do benefício para o servidor público no âmbito do processo administrativo. Então, assim, o Aragão falou muito bem, né, quando disse que se nós avançamos, dá um exemplo aqui, né, se a empresa se protege, Aragão, ela se protege com acordo de leniência. O cidadão se protege no âmbito do direito penal, mas o servidor público que faz essa delação, ele não tem nenhuma proteção no processo administrativo. Isso é realmente de pensar. E, por último, eu tenho defendido, professora Ana, que nos casos de improbidade por culpa, quando o servidor público não for capacitado, haja prova de que ele não recebeu capacitação pelo Estado, ele não pode responder por improbidade administrativa nas questões de culpa, por culpa. É óbvio que a doutrina majoritária não leva isso em consideração, mas eu puxei esse fio, dizendo o seguinte, olha, se ele não foi capacitado pelo Estado, princípio da eficiência, o Estado tem o dever de capacitar o servidor público, e ele comete um delito por culpa, ou seja, não há dano horário, enfim, não há enriquecimento ilícito, mas por culpa, ou seja, por falta de capacitação, ele não pode responder por improbidade administrativa. Então, eu tenho que debater isso com o procurador da República, e ele, mesmo sendo defensor da ideia contra, disse assim, realmente eu não parei para pensar que é dever do Estado capacitar o servidor. Se o servidor não é capacitado, e é dever do Estado capacitar os seus servidores públicos, ele não pode responder por improbidade administrativa. Muito obrigado. Só fazer uma desculpa. Mas é só pegar só. Recentemente o TCU soltou 2 decisões exatamente nesse sentido aí. Que se o servidor não tem capacitação, ele não
pode ser apenado, nos casos de culpa. Eu sei, mas na questão do judiciário ainda não tem. Não, sim, mas é alguma coisa. É um princípio, né? Bom, vocês Obrigado, puderam constatar aqui a qualidade dos nossos palestrantes. É um privilégio poder participar de um evento sobre arbitragem e direito administrativo com professores tão gabaritados. Eu acho que só autentica a feição do IAB de apresentar debates complexos sobre matérias relevantíssimas. Rita, o IAB sempre cumprindo a sua função. Queria agradecer a Bruna Fernandes, que é secretária da nossa Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, pela organização e estruturação desse evento. Peixinho, vamos fazer, meu querido co-presidente, vamos fazer muitos eventos juntos, se Deus quiser. Com o apoio da Rita. Com o apoio da Rita. Já lançamos 2 aqui. E a arbitragem no direito do trabalho. Nós temos aqui 2 propostas para o público. Esse vai pegar fogo. Esse aí só vai vingar se o título for a inadmissibilidade da arbitragem. Talvez a gente pudesse fazer o título, seria possível a arbitrariedade? Uma interrogação. Será um grande debate. Essa é a função do IAB. O IAB foi criado para essa finalidade, para trazer grandes debates, grandes contribuições jurídicas ao nosso país. Muito obrigada a todos e muito obrigada a todos os palestrantes que nos honraram hoje com um evento de altíssima qualidade. Vamos repetir outros eventos com esses palestrantes, porque realmente foi um evento com conteúdo muito relevante. Os nossos palestrantes conseguiram sintetizar uma matéria altamente complexa e praticamente esgotaram o assunto de uma maneira bem ampla. Muito obrigada a vocês todos, boa noite e contamos com vocês. E um prazer estar sob dupla presidência feminina. Né?